mentindo. Eu não tenho a intenção de deixar meu trabalho inacabado. O Barão Zemo, por mais que se fale como um único personagem, é importante ressaltar, é um título passado de pai para filho desde o século XV. Mas o primeiro a se destacar nas HQs foi Heinrich Zemo, criado por Stan Lee e Jack Kirby em Avengers número 4. Embora tenha sido criado como um vilão da Segunda Guerra Mundial, ele só apareceu pela primeira vez em março de 1964, em uma história que explicava como o Capitão América havia sido congelado. Seu filho Helmut Zemo viria a se tornar um grande vilão dos Vingadores, criado por Tony Isabella, Roy Thomas e Sal Buscema. Ele apareceu em Capitão América 168 de 1973. Barão Zemo é um vilão que sempre teve propósitos bem definidos nos quadrinhos. Grande vilão do Sentinela da Liberdade, ele desafiou o Capitão América inúmeras vezes. Em live action, a versão de Helmut foi interpretada por Daniel Blum em Capitão América Guerra Civil 2016, sendo conhecido apenas como Zemo. Ele é um homem que nutre rancor pelos super-heróis e tece um plano para dividi-los após a sua família morrer durante a luta dos Vingadores e Ultron. Uma curiosidade: havia planos do Barão Zemo aparecer no filme do Capitão América, o primeiro Vingador, como membro da Hydra. No entanto, foi cortado do roteiro porque os escritores sentiram que teria sido um desperdício em um papel de apoio, já que o vilão principal era o Caveira Vermelha. Agora ele retornará na série Falcão e Soldado Invernal do Disney Plus. Eu acredito que ele será o vilão que arquitetará tudo nos bastidores. Como o personagem retornará, é justo contarmos um pouco da história do vilão, e você conhecerá mais sobre o Barão Zemo. Mas antes, dê o like, acione o sininho, comente e compartilhe. E lá vamos nós para a história. Começamos pelo 12º Barão Zemo. Heinrich Zemo foi um nobre descendente de uma família rica germânica. Foi um vilão nazista que enfrentou Capitão América e seus parceiros desde a Segunda Guerra, responsável pelo congelamento de Steve Rogers e suposta morte de Bucky Barnes, quando os heróis impediram o lançamento de uma bomba nuclear. Zemo teve uma grande participação nos bastidores da Segunda Guerra Mundial. Foi responsável por inventar muitas armas contra os aliados, tais como o adesivo X, uma supercola que acidentalmente prendeu seu capuz ao rosto para sempre. Ao ressurgir na Era Moderna, o Barão Zemo criou uma equipe de supervilões, os Mestres do Terror, para enfrentar o Capitão América e os seus novos aliados, os Vingadores. Em uma luta com o Capitão América na Amazônia, um raio acertou um bloco de terra que o soterrou, matando-o. Após ouvir sobre a morte de seu pai, Helmut Zemo teceu um plano para se vingar do Capitão América. Adotando o codinome Fênix, recriou muitos dos experimentos do antigo Barão Zemo, inclusive o adesivo X. Capturou o Capitão América e o acusou de assassinar seu pai. Ajudado pelo Falcão, o Capitão América lutou com Helmut, que caiu no tonel de adesivo X. Foi dado como morto, mas ressurgiu com o rosto desfigurado, sendo obrigado a usar um capuz, tal qual seu pai, e planejando uma nova investida contra o Capitão América. Helmut retirou-se de cena, construiu um recanto no México, trabalhando nos experimentos de seu pai, assumindo o legado da família como o 13º Barão Zemo. Aliando-se a primos, o Transformo, criado pelo genicista Armin Zola, sequestrou o amigo de infância de Steve Rogers, Arnold Holt, a fim de atraí-lo para uma armadilha, antes de revelar que ele sabia sua identidade secreta. Aliou-se a outro grande inimigo do capitão, o Caveira Vermelha, e sua filha, a Madre Superiora, onde foi submetido a um intenso treinamento. Barão Zemo, vendo que não conseguiria derrotar o Capitão América sozinho ou com poucos aliados,
recriou a equipe de seu pai, os Mestres do Terror. Formou uma equipe com vilões menores, porém que possuíam rixas com cada Vingador. Assim, cada vilão derrotou um herói individualmente ou em dupla, chegando a destruir a mansão dos Vingadores e matando o herói Hércules, sendo essa uma das piores batalhas dos Vingadores, que se foi vencida com muito custo. No fim, foi confrontado pelo Capitão América, sendo derrotado. Barão Zemo planejava criar uma nova formação de Mestres do Terror, mas perde seu propósito ao saber que o Capitão América e os Vingadores se sacrificaram ao enfrentarem a ameaça psíquica conhecida como Massacre. Sem objetivo, Zemo teve a ideia de fazer os Mestres se passarem por uma equipe de heróis para substituir os Vingadores, acumulando confiança e recursos públicos até que estivessem prontos para atacar. A equipe, chamada de Thunderbolts, era composta por vilões com novas identidades. O próprio Barão Zemo adotou o título de Cidadão V, um aventureiro da década de 1940 que foi morto por seu pai. Usando a confiança facilmente conquistada pela equipe e equipamentos adquiridos, Zemo quase conseguiu conquistar o mundo, mas alguns dos Thunderbolts, desejando continuar como heróis, se voltaram contra ele. Zemo então saiu da equipe e revelou ao público as identidades de vilões deles. Tempo depois, ele reuniu novamente os Thunderbolts para enfrentar o vilão Graviton. Porém, a equipe foi enviada para a Contra-Terra. Na Contra-Terra, os Thunderbolts tornaram-se famosos por seu heroísmo e esforços para resolver os problemas do mundo. Eventualmente, tiveram que escolher salvar a Contra-Terra ou a Terra Real. Zemo estava pronto a salvar a Contra-Terra, destruindo a Terra Real. O resto dos Thunderbolts salvaram a Terra Real, ressurgindo na Terra Real. Depois de uma discussão, o Gavião Arqueiro reconhece que Zemo havia provado ter potencial para se tornar um herói e liderar a equipe. Durante a Guerra Civil, o Homem de Ferro procurou o Barão Zemo para que os Thunderbolts cuidassem dos seres poderosos que não aceitassem a lei de registro de super-humanos. Ele já sabia que isso iria ocorrer e já tinha recrutado vilões. Após a Guerra Civil, quando Bucky Barnes assumiu o manto como o novo Capitão América, o vilão Fantasma conta para Zemo, ou seja, seu pai falhou em matar Bucky na Segunda Guerra. Para se vingar, revelou à imprensa do mundo o passado de Bucky como assassino soviético. Bucky teve que responder por seus atos. Barão Zemo e Pecado, a filha do Caveira Vermelha, viajaram até o deserto do Saara para localizar um cofre secreto do Caveira, contendo um livro que poderia mudar os rumos da Segunda Guerra. Após encontrar o artefato, Pecado traiu Zemo. Com a ajuda da Hydra, começou a recrutar alguns novos inumanos que estavam surgindo na Terra. Um garoto chamado Lucas, o seu sangue tinha uma toxina que esterilizava os humanos. Zemo recruta o garoto. O novo Capitão América, Sam Wilson, e seu companheiro Nômade, Ian Zola, resgataram Lucas. Zemo corta a garganta de Ian e, sabendo que ele era o filho adotivo de Steve, enviou a foto do corpo ao antigo capitão. Zemo, com a ajuda de Pecado, pretendia lançar e detonar a bomba contendo as toxinas, mas Sam Wilson destruiu a bomba. Enfurecido, Zemo se preparou para decapitar Sam, mas foi atingido por Nômade, o qual ainda estava vivo. Ian atinge sua espada em suas costas. Zemo foi capturado pela SHIELD e preso na nova prisão de super seres, Pleasant Hill, onde os prisioneiros têm sua memória apagada e aparência mudada pelo cubo cósmico senciente Kobyak. O armador consegue reverter e libertar Zemo da prisão. Furioso, Zemo promete destruir a prisão e toda a SHIELD. Usando o aparelho do armador, recupera a memória dos prisioneiros e mergulha a prisão no caos. Kobyak foi capturada por Zemo, mas Steve Rogers a salva. Kobyak mostrou ser ressentida e transporta Zemo para o Himalaia.
Na saga Império Secreto, o Barão Zemo era o novo líder da organização terrorista e um grande aliado para que Steve conseguisse dominar os Estados Unidos. Essa visão distorcida foi criada por Kobik, doutrinada pelo Caveira Vermelha. Ela implantou memórias falsas, lembranças de um passado onde Steve era um agente duplo antes de se tornar o Capitão América. Zemo foi derrotado pelo Pantera Negra e pelo Soldado Invernal. Depois disso, o Império da Hydra caiu. Depois que o Justiceiro declarou guerra contra os criminosos de Bagalha, Castle foi rotulado como terrorista internacional. O Justiceiro voltou para Nova York. Zemo se aliou ao prefeito Wilson Fisk, que tinha um plano para se livrar de Castle. Zemo, como Cidadão V, revela uma nova encarnação dos Thunderbolts durante uma coletiva de imprensa liderada por Fisk. Depois, o vilão fantasma matou Zemo em nome do Rei do Crime, quando Zemo se tornou descartável. Na série Falcão e Soldado Invernal, há alguns candidatos a portar o escudo do Capitão América. Se Sam Wilson terá John Walker no seu caminho, agora o Zemo também tentará assumir o manto do herói. Segundo o We Got Discover, Zemo se tornará um membro dos Thunderbolts, assim como nos quadrinhos. O toque adicional será que ele tomará o soro do super soldado e se auto-intitulará como Capitão América. E isso é tudo, pessoal.